Então, agora nós vamos aprender o modelo relacional para herança. Assim como ocorria no relacionamento ternário, no caso da herança, eu não terei apenas uma única possibilidade. A gente vai ter 4 formas diferentes para modelar herança. Aqui eu tenho um exemplo de uma superclasse empregado, que tem o CPF do empregado e nome do empregado. Essa superclasse tem 3 subclasses: secretário, técnico e engenheiro. Secretário tem o seu idioma, técnico o grau técnico e engenheiro o tipo do engenheiro. Aqui, se eu colocar 2 barras, significa que o empregado só pode ser secretário, técnico e engenheiro. Não pode ser um professor ou alguma outra coisa aqui. Ele tem que necessariamente ser o que está aqui nas subclasses. Se eu coloco D de disjunto, significa que ele pode ser uma dessas coisas. Se eu coloco O, significa que ele pode ser mais de uma coisa ao mesmo tempo. Certo? Era esse o princípio da herança. Todo mundo se lembra disso? Agora eu relembrei. Agora relembrou, né? Fazia um tempo que não mexia nisso, né? Então, aqui pode ser D ou O, e aqui pode ser uma barra ou 2 barras. Participação total ou parcial. Total quando é 2 barras e parcial quando é uma barra. Como ficaria o modelo relacional no caso das heranças? Bom, tenho várias possibilidades. Primeiro, eu tenho lá, sempre na herança eu vou ter a superclasse, que é o pai, e as subclasses. Uma possibilidade de eu modelar o meu modelo relacional. Eu mantenho a superclasse com seus próprios atributos e o atributo discriminador da especialização. O que é o atributo discriminador? É o tipo empregado nesse caso aqui. Beleza? Então, a primeira possibilidade é eu mantenho todas as classes, a superclasse e as subclasses. Na superclasse, ela vai ter os seus próprios atributos e o atributo discriminador. No caso aqui, o tipo empregado. Posso desmembrar esse tipo empregado em tipos menores. Por exemplo, tipo secretário, tipo técnico, tipo engenheiro. Então, uma possibilidade é eu fazer a superclasse com seus atributos, mais o atributo discriminador, que seria tipo empregado, ou eu colocaria seus próprios atributos e colocaria tipo secretário, vírgula, tipo técnico, vírgula, tipo engenheiro, por exemplo. E eu manteria também as subclasses com seus próprios atributos. Agora, lembra que a herança tem aquela semântica do é um? O secretário é um empregado, o técnico é um empregado, engenheiro é um empregado. Qual é, então, a chave primária do técnico? CPF. CPF do empregado, certo? Como o técnico é um empregado, a chave primária do técnico é o CPF do empregado. Assim como a chave primária do engenheiro também é o CPF do empregado. A chave primária do secretário também é o CPF do empregado. Isso é muito importante. Então, a primeira possibilidade é: tenho aqui a superclasse e as minhas subclasses. O que eu faço? Mantenho todas as entidades, tanto a superclasse quanto as subclasses. Então, eu vou ter a superclasse empregado com seus atributos, CPF empregado e nome de empregado. Aqui, CPF empregado e nome de empregado. E também o atributo discriminador da minha herança, que é o tipo empregado. Então, a minha superclasse fica com seus atributos e o discriminador. E as subclasses ficam com os seus atributos e as chaves primárias dessas subclasses serão as próprias chaves primárias da superclasse. Então, o secretário terá o CPF do empregado como chave estrangeira, porque vem de outra tabela, que é empregado, e chave primária, e o idioma, que é o seu atributo. O técnico terá o grau técnico, que é o seu atributo, e terá o CPF do empregado como chave primária e estrangeira. E o engenheiro terá o tipo de engenheiro e a chave primária CPF do empregado, que também será a chave estrangeira. Recapitulando então, primeira possibilidade, mantenho todas as relações com seus próprios atributos. Nas subclasses, as chaves primárias serão as próprias chaves primárias da minha superclasse. Se eu tivesse um O aqui eu não coloquei nem D nem O, tá?
Só para mostrar para vocês a carinha do meu modelo relacional. Se eu tivesse um ou aqui, significaria que eu posso ser secretário e técnico ao mesmo tempo, secretário e engenheiro ao mesmo tempo, posso ser tudo ao mesmo tempo. Então, este atributo aqui ia ter várias possibilidades de resposta, várias possibilidades de valor aqui. Então, imagine que aqui tem um o. Como eu faria para indicar que a pessoa é um secretário e técnico? Eu poderia colocar, por exemplo, no valor de tipo empregado, na hora que eu estiver populando essa tabela empregado, colocaria aqui ST, por exemplo. Então, quando eu fizesse S, era só secretário. Quando eu fizesse ST, é secretário técnico. Quando eu fizesse SE, é secretário e engenheiro. STE, secretário técnico e engenheiro. Ah, ele pode ser um professor também. Aí eu faria ou um outro código para professor ou deixaria um valor específico aqui. Então, notem que quando eu tenho a sobreposição, eu complico modelando com um único discriminador. O que eu poderia fazer para deixar as coisas mais simples e mais fáceis de entender? Eu desmembro o tipo empregado em tipo secretário, tipo técnico e tipo engenheiro. Eu ficaria aqui com 3 atributos ao invés de um só. Aí, se a pessoa fosse daquele tipo, eu colocaria valor 1, se não, colocaria valor 0. Ou então, colocaria valor true, se não, colocaria valor false. Ficaria mais fácil eu indicar, por exemplo, quando uma pessoa seria secretário, técnico e engenheiro, porque ela teria 1 no tipo sec, 1 no tipo tech e 1 no tipo eng. Entenderam a diferença? Então, tanto faz eu colocar tipo empregado, ou tipo secretário, tipo técnico ou tipo engenheiro. É isso que eu quero dizer, no fim das contas. Beleza, então esta daqui é uma possibilidade do modelo relacional. Segunda possibilidade de fazer o modelo relacional. Eu vou fazer o seguinte, eu vou destruir do modelo relacional a minha superclasse. Ela vai desaparecer na minha herança. E eu vou fazer tudo nas minhas subclasses. Então, a minha superclasse some. As minhas subclasses vão ter os seus próprios atributos, vão ter a chave primária da superclasse e os atributos da superclasse também. Porque se eu destruir a superclasse do meu modelo relacional, significa que os atributos dela precisam estar no banco de dados em alguma outra tabela. Eu vou ter que passar esses atributos para as minhas subclasses. Particularmente, pessoal, de todas as modelagens, a que eu gosto mais é esta daqui, a primeira que eu mostrei para vocês. Eu tenho 4 possibilidades. Essa primeira é a que eu mais gosto de usar. Eu mantenho todas as minhas entidades, mas eu preciso mostrar para vocês que existem outras formas. Então, a segunda forma é, eu elimino empregado do meu modelo relacional. Então, aqui ficaria assim, secretário, técnico e engenheiro, secretário com seus próprios atributos, no caso, idioma, que está aqui. E como eu eliminei a superclasse, eu tenho que colocar os atributos da superclasse na subclasse. Então, vem o CPF do empregado e o nome do empregado para secretário. CPF empregado é a chave primária. Técnico tem os seus próprios atributos, grau técnico, que está aparecendo aqui, e os atributos da superclasse. CPF empregado e nome de empregado. CPF empregado, chave primária. E o engenheiro tem os seus próprios atributos, tipo engenheiro, e os atributos da superclasse, CPF empregado e nome do empregado, CPF empregado como chave primária. Entenderam a diferença? Então, aqui eu tenho todas as minhas entidades e tenho algumas chaves estrangeiras. Aqui eu terei só as minhas subclasses e não tenho chaves estrangeiras. Neste caso aqui, eu tenho mais redundância de dados. Eu tenho mais replicação de dados. Por quê? Esse nome do empregado está aparecendo aqui em 3 tabelas diferentes. Ao passo que aqui, o nome do empregado aparecia só na tabela empregado. Percebem? Então, eu tenho assim alguns prós e alguns contras para cada modelagem. Nessa modelagem aqui, eu uso uma tabela a menos, mas o nome do empregado fica em todas as minhas tabelas. Outra desvantagem. Se eu quiser saber se uma pessoa é secretário técnico e engenheiro, técnico e engenheiro e assim por diante, se eu quiser saber a função desse empregado,
eu vou ter que consultar em todas essas 3 tabelas pelo CPF dele. Ao passo que, nesta modelagem, eu só preciso consultar na tabela empregado. Perceberam? Sim. Bom, segunda possibilidade, eu tirei a classe pai. Terceira possibilidade, eu tiro as classes filhas. Deixo tudo na superclasse. Então, a superclasse vai ter os seus próprios atributos e os atributos das subclasses. E as subclasses desaparecem. Vai ficar assim, ó. Empregado vai ter os seus próprios atributos, CPF do empregado e nome do empregado. E como eu tirei as minhas subclasses do modelo relacional, eu vou colocar o tipo discriminador e os atributos das minhas subclasses. Idioma, que veio do secretário, grau técnico e o tipo do engenheiro. Fica desse jeito aqui. Novamente, eu poderia desmembrar esse tipo do empregado em mais de um tipo. Tipo secretário, tipo técnico, tipo engenheiro, tipo outros e assim por diante. Ao invés de eu ter 4 tabelas, eu tenho uma só tabela. Só que essa tabela vai ter muitos dados, porque eu tenho todos esses campos aqui. Além disso, essa tabela vai ter muitos valores null. Porque pensem, uma pessoa que é só secretário, eu vou ter só o idioma preenchido. Ela não vai ter grau técnico nem o tipo de engenheiro, porque ela é só secretário. Então, grau técnico vai estar com null, tipo engenheiro vai estar com null. Uma pessoa que é só técnico vai ter só o grau técnico e os demais vão estar com null. Então, nesta modelagem, eu tenho muitos valores nulls dentro do meu banco de dados. Por fim, a gente tem uma modelagem que fica no meio do caminho. O que seria no meio do caminho? Bom, a primeira modelagem, deixo todas as entidades. Segunda modelagem, eu tiro a superclasse. Terceira modelagem, tiro as subclasses, que é essa daqui. Quarta modelagem, eu deixo a minha superclasse e junto as minhas subclasses em uma relação. Ficaria assim, ó. A minha superclasse com seus próprios atributos, e aí eu junto as minhas subclasses e junto também os atributos de todas essas subclasses, e a chave primária dessa minha nova relação será a chave primária da própria superclasse. Vai ficar assim. Empregado com o CPF do empregado e o nome do empregado. Isso está aqui. Aí eu junto secretário, técnico e engenheiro em uma única relação, que eu chamei aqui de CTEM. CTEM. Ela vai ter como chave primária estrangeira o CPF do empregado, que vem lá da superclasse. Como eu juntei as 3, eu tenho que colocar os atributos das 3 aqui. Então, idioma, grau técnico, tipo engenheiro, e eu coloco o tipo do empregado aqui neste CTEM. Novamente, eu posso desmembrar esse tipo de empregado aqui. Posso colocar tipo SEC, tipo TEC, tipo engenheiro, tipo outros. Deu para entender as 4 possibilidades? Essa última aí também teria uma questão dos nulls lá? Essa última também teria a questão dos nulls aqui em CTEM. Porque se uma pessoa for só secretário, ela vai ter o idioma preenchido, mas grau técnico vai ser null, tipo de engenheiro vai ser null. Para uma linha não ter nenhum valor null, a pessoa teria que ser secretário, técnico e engenheiro ao mesmo tempo. Vamos fazer exercício? Eu quero que vocês forneçam todos os possíveis modelos relacionais para esse diagrama abaixo. E eu quero que vocês pensem nas vantagens e nas desvantagens de cada modelo, tá? Nessa modelagem, então, o meu serviço pode ser mais de uma dessas coisas ao mesmo tempo. Vulcanização e recapagem, vulcanização e reforço e assim por diante. Mas ele só pode ser isso daqui. Só pode ser o que está na subclasse, porque é a participação total. Não tenho nenhum quarto serviço possível de ser feito. Acho que vai dar bastante redundância por causa dessa quantidade de pneu, que todos têm. É só o nome que está igual. Os dados serão diferentes, né? Porque a quantidade de pneu para cada um é só para esse serviço em questão. Então, eu posso fazer, por exemplo, vulcanização em 2 pneus
e fazer reforço em um pneu, fazer recapagem em um pneu. Então, os valores são diferentes, mas os nomes dos atributos são os mesmos. As redundâncias, elas ocorrem quando eu tenho exatamente o mesmo atributo aparecendo em vários lugares, que não é o caso aí, tá? Não, o professor não falou que a redundância é porque os valores são iguais? A redundância significa que eu estou pegando o mesmo atributo e colocando em vários lugares diferentes. Aqui, por exemplo, ó, se eu tenho, sei lá, o empregado do CPF 1, ele pode ser, por exemplo, técnico e secretário. Então, o CPF 1 Olibário vai estar na tabela secretário. E o CPF 1 Olibário vai estar na tabela técnico também. Então, esse nome e esse CPF estarão replicados em duas tabelas. São exatamente os mesmos dados. E isso é redundância de dados. Aqui, apesar de os nomes dos atributos serem iguais, os valores serão diferentes, não tem relação um com o outro. Porque a quantidade de pneus aqui é a quantidade de pneus que precisam de reforço. Aqui é a quantidade de pneus que precisa de recapagem. Aqui é o número de pneus que precisa de vulcanização. Então não é o mesmo dado que está sendo replicado. Não há redundância aqui nesse caso. Vamos lá fazer esse exercício? Então, ó, vamos fazer a primeira solução, primeira possibilidade. Qual era a primeira possibilidade? Eu deixo todas as minhas entidades no meu modelo relacional. Então, eu vou deixar tanto as superclasses quanto as subclasses. Superclasse é serviço. Quais são os atributos de serviço? O código do serviço e o valor total. Código, que é chave, e o valor total. Além disso, eu tenho que colocar o tipo discriminador, que é o tipo do serviço aqui. Tipo do serviço. Agora eu vou fazer as minhas subclasses. Eu tenho a subclasse vulcanização. Quais são os atributos da minha subclasse vulcanização? Eu tenho preço e a quantidade de pneus. Qual é a chave primária da minha vulcanização? É a chave primária da minha superclasse. Qual é a chave primária da superclasse? O código. Então, esse código é a chave primária da minha vulcanização e ele também é chave estrangeira. Fiz a subclasse vulcanização, vou para a subclasse recapagem. Atributos de recapagem, preço e quantidade de pneu. Chave primária de recapagem é o código, porque é a chave primária da minha superclasse. Chave primária e também chave estrangeira. Vou aqui para o meu reforço. Atributos de reforço, preço e quantidade de pneu. Chave primária de reforço, o código, que veio lá do meu serviço. Esta aqui é uma das modelagens. Agora, percebam, aqui eu tenho uma sobreposição, é um O. Então, eu posso ser mais de uma dessas coisas ao mesmo tempo. O meu serviço pode ser vulcanização e recapagem, por exemplo. Pode ser vulcanização, recapagem e reforço. Pode ser recapagem e reforço. Então, aqui, esse tipo de serviço vai ter diferentes possibilidades de dados lá na minha tabela quando eu for popular essa tabela serviço. Por exemplo, eu posso ter o tipo de serviço que vai ser o tipo V, que vai indicar que é apenas vulcanização. Posso ter o tipo de serviço que vai ser o tipo REC, que vai indicar que é recapagem. E posso ter um tipo de serviço que é o tipo REF, que vai indicar que é reforço. Aí, quando eu tiver um serviço que é vulcanização e recapagem, esse serviço vai ter o valor V, de vulcanização, REC, que é de recapagem. Quando eu tiver um serviço de recapagem e reforço, ele vai ter o valor REC, de recapagem, e REF, de reforço. E assim por diante. Então, eu vou ter que fazer um mapeamento para todas as minhas possibilidades, para o caso de eu manter o tipo de serviço aqui. Qual era a outra possibilidade? É eu desmembrar o meu tipo de serviço em diferentes tipos. Então, aqui, eu posso pegar esse tipo de serviço e transformar esse tipo de serviço em tipo vulc, de vulcanização, tipo REC, de recapagem,
e tipo ref de reforço. Agora, quando eu quero indicar que o serviço é vulcanização, eu coloco o valor 1 aqui. Se é reforço, eu coloco o valor 1 aqui. Se é recapagem, eu coloco o valor 1 aqui. Entenderam a diferença? Então, desse jeito aqui, eu tenho um modelo mais versátil, mais fácil de eu implementar. Fica mais fácil de entender, porque eu só estou usando aqui uma lógica booleana de true ou false, verdadeiro ou falso. E eu sei o meu tipo de serviço olhando onde eu tenho o valor 1. Então, se for 0 para vulcanização, 1 e 1 aqui, significa que o meu serviço é de recapagem e de reforço. Professor, e se eu não tivesse aqui participação total? Tenho só um O. O que significaria isso? Eu poderia ser mais de uma coisa ao mesmo tempo e eu poderia ser outra coisa que não está aparecendo aqui. Como eu modelaria uma outra coisa que não está aparecendo aqui por esse jeito aqui? Ó? Eu poderia ter ainda um tipo adicional aqui, por exemplo, tipo outro, que indicaria para mim explicitamente que é um outro serviço. Entenderam? Então, o discriminador permite que eu tenha diferentes possibilidades para colocar no meu modelo relacional. Para essa nossa modelagem de sobreposição e participação total, essa daqui seria uma boa solução. Vantagens dessa possibilidade. Ela é mais fácil de entender, porque tem todas as entidades do meu diagrama. Ela tem menos redundância de dados do que outras possibilidades de modelagem. E em termos de valores null, ela também vai ser bem controlada. Então, essa daqui é a primeira solução. Sim, a minha foi assim. Uma segunda possibilidade seria eu tirar a minha superclasse. Então, eu ficaria só com as minhas subclasses. Nesse caso, eu teria a subclasse vulcanização. Essa subclasse teria os seus próprios atributos, preço e quantidade de pneu. E como eu tirei a superclasse, eu vou ter que pegar os atributos dela e copiar aqui. Então, vai ter o código, chave primária e o valor total. Terei também a minha subclasse recapagem, com seus próprios atributos, preço, quantidade de pneu. E como eu tirei a superclasse, eu tenho que puxar os atributos dela, código e total. E terei reforço com seus próprios atributos, preço do reforço, quantidade de pneus, o código e o total que vieram da minha superclasse que eu tirei do modelo relacional. E fica desse jeito aqui. Notem que eu não tenho o tipo do serviço aqui em nenhum lugar. Ele não está discriminado. Uma vantagem aqui seria que eu teria uma tabela a menos. A superclasse não existiria. Desvantagens. Esse valor total aqui, ó, está vindo replicado em mais de uma tabela, porque eu tenho uma sobreposição. Então, ele pode aparecer em mais de uma dessas tabelas. Beleza? Além disso, essa modelagem aqui, quando eu tenho que saber o tipo de serviço, eu obrigatoriamente vou ter que consultar todas as minhas tabelas. Por quê? Se esse código do meu serviço estiver em vulcanização, significa que ele é uma vulcanização. Se esse código estiver na recapagem, significa que ele é uma recapagem. Se esse código estiver no reforço, significa que ele é um reforço. Então, não tem jeito de eu fugir disso. Eu tenho que buscar nas 3 tabelas. Outra desvantagem. Se eu só tenho esses 3 serviços disponíveis, essa modelagem aqui dá conta, esse modelo relacional dá conta da minha modelagem. Agora, se eu tiro essa participação total aqui, significa que esse serviço pode ser outra coisa que não está aqui. Agora, outra coisa que não está aqui está no meu modelo relacional? Não está. Porque aqui no modelo relacional eu só tenho vulcanização, recapagem e reforço. Então, esta abordagem de tirar a superclasse não funciona quando eu tenho participação parcial.
Beleza? Interessante. Beleza. Então, aqui, com a participação total, ela funciona. Essa, então, é a segunda solução. Copiaram? Vamos, então, para a terceira solução. Bom, na solução anterior, a gente tirou a superclasse. Nessa terceira abordagem, a gente vai tirar as subclasses. Beleza? Então, vai ficar só a superclasse, que é serviço, com seus próprios atributos, que são código do serviço, valor total. E como eu tirei as minhas subclasses, eu tenho que trazer esses atributos para a minha superclasse. Então, preço e quantidade de pneu da vulcanização vão ter que vir para cá, preço e quantidade de pneus da recapagem vão ter que vir para cá, e preço e quantidade de pneus do reforço terão que vir para cá também. Como eles estão com os mesmos nomes, aqui eu vou dar nomes diferentes para eles, para não ficar impossível de entender. Eu tenho que dar nomes diferentes de atributos numa mesma tabela. Então, eu vou colocar preço vulcanização, preço vulc, e quantidade de pneus vulc, da vulcanização. Peguei os atributos da vulcanização. Agora, eu vou pegar os atributos da recapagem. Preço da recapagem, rec, quantidade de pneus, rec, da recapagem. Peguei os atributos agora do reforço. Preço ref, quantidade de pneus, ref. Tá faltando alguma coisa? Tá. O tipo do serviço. Serviço. Oi? Tá faltando o tipo do serviço. Então, tem que colocar aqui o tipo do serviço. Novamente, eu caio naquele mesmo caso da primeira modelagem. Posso deixar tipo do serviço ou eu posso desmembrar esse tipo de serviço em diferentes tipos. Nesse caso, eu tenho só 3 tipos diferentes, que é tipo vulcanização, tipo recapagem e tipo reforço. Nesse caso aqui, eu tenho apenas uma tabela ao invés de 4 tabelas, mas eu terei muitos valores null. Essa, então, é a minha terceira possibilidade. E aí eu tenho a minha quarta possibilidade. A quarta possibilidade é: eu mantenho a minha superclasse e eu junto as minhas subclasses em uma relação só. Então, eu mantenho o serviço com seus atributos, código e o valor total. E eu crio uma relação que vai ser uma relação dessas 3, que eu posso chamar, por exemplo, de vul, rec, ref. Como eu estou juntando as 3, eu terei que ter todos os atributos delas. Vou ter aqui, então, preço, vulcanização, quantidade de pneus da vulcanização, preço da recapagem, quantidade de pneus da recapagem, preço do reforço, quantidade de pneu do reforço. Opa, não tem que fechar nada aqui ainda. Então, na minha vulcanização, rec, ref, tenho os atributos de cada um. E qual será a chave primária dele? Vai ser a chave primária da minha superclasse. Código, chave primária e também chave estrangeira, porque veio da minha superclasse. E tenho também o tipo discriminador que vai vir neste daqui. E como eu tenho uma sobreposição, eu vou separar em 3. Tipo vulc, tipo rec e tipo ref. Essa, então, é a quarta possibilidade. Vantagens: eu tenho 2 tabelas só, ao invés de 4. Eu não tenho problemas de redundância de dados, mas eu tenho também muitos valores null. Então, vai depender sempre da forma da minha herança, se é O ou D, e se é participação total ou não. Por exemplo, se aqui fosse D, significaria que eu só poderia ser uma dessas coisas. Se eu só posso ser uma dessas coisas,
não faria sentido eu dividir em 3 tipos. Eu poderia colocar só tipo serviço. Porque aí esse tipo de serviço teria só 3 valores possíveis: VUC, REC e REF. Eu acho que o primeiro modelo é mais organizado também. Sim. A primeira modelagem com todas as entidades, ela é a mais organizada, a mais intuitiva e aqui eu prefiro utilizar também. Esse próximo exercício vai ser o exercício semanal de vocês. Vocês vão fazer todos os possíveis modelos relacionais para esse diagrama aqui. Qualquer dúvida, vocês gritem lá no WhatsApp. E a gente se vê então na semana que vem, viu? Tenha uma ótima semana, galera. Obrigada, professor. O senhor também. Boa noite para todos. Boa noite. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, clique em gostei aqui embaixo e compartilhe o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda muito. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Um abraço e bons estudos!